Amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos estudando mais uma lição no próximo domingo, dia 21 de janeiro, a lição de número 3, que tem como tema a natureza da igreja. O nosso texto áureo desta lição se encontra em 1 Coríntios 12:12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A nossa verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. E nesta quarta-feira, a nossa leitura diária, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Nesta quarta-feira, nos traz o seguinte tema: a igreja como expressão visível e local. 1 Coríntios 1, versículos 1 ao 3, nos diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja como expressão visível e também local. No versículo 2, no qual nós acabamos de fazer a leitura, nós vemos esta igreja como expressão visível e também local. O apóstolo Paulo está dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Ele está escrevendo a uma igreja específica, a uma igreja local, a uma igreja visível. Biblicamente, isso nos mostra que a igreja, ela, sendo local e visível, está falando a respeito da questão geográfica, da questão espacial. Então, ela pode ser vista, ela pode ser sentida, porque ela é uma igreja local que de fato existe. A gente lê em outras cartas, como por exemplo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele também escrevendo aos dispersos que habitava em vários lugares diferentes, como ele mesmo escreve aos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. Então nós vemos nesses textos e em outros textos a descrição de uma igreja local, de uma igreja na sua dimensão geográfica. Mas também o apóstolo Paulo ele continua também falando a respeito de uma igreja universal invisível, no próprio versículo 2. Ele continua dizendo: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Além da igreja local e visível, Paulo também, ele se direciona também à igreja universal invisível, que é uma igreja que existe e não está limitada ao espaço geográfico ou físico, não se limita somente a esta dimensão terrena. Então, por esta razão, nós precisamos compreender que existe a igreja local e visível na questão geográfica e espacial, mas também existe a igreja universal e invisível, que não é limitada, que não depende de uma localização, de um espaço geográfico, de uma dimensão terrena, porque essa igreja universal é composta por todos os santos, todos os regenerados, justificados, todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus em Cristo Ele continue nos abençoando, nos guardando